Estamos de volta no programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. Davi. E com certeza você já ouviu a frase: os opostos se atraem. E realmente a gente tem visto isso, né? Os casais muito diferentes que se atraem, se casam e então aquilo que era atraente às vezes se torna causa de briga, discussão, outras coisas. Eu penso na gente, quais são as nossas diferenças? Como é que nós somos não temos diferenças. opostos? Bom, por um lado, o meu marido é muito mais sensível de perceber o que está acontecendo na vida dos outros e eu sou extremamente distraída. E ele chega e fala, você viu tal pessoa que está triste? Eu falei, nem vi a pessoa. Então, é uma diferença. Muitas vezes comidas, coisa que ele acha muito gostosa para mim, eu não quero nem provar. E vice-versa, eu gosto de provar um monte de coisa assim numa sorveteria e o Davi quer ficar sempre com o mesmo sabor. Chocolate e café. Exatamente. Eu sou muito friorenta demais e o Davi já, né, eu acho que ele é mais normal. Eu acho que eu sou exagerada. Mas são diferenças. Ele é muito mais extrovertido. Eu sou mais introvertida, ele tem que me puxar às vezes para as coisas. No entretenimento, o Davi é muito mais de querer assistir um filme e eu prefiro muito mais ler um livro, fazer uma outra coisa. Tabuleiro. Jogar jogos de mesa, coisa assim. No dinheiro, o Davi gosta de comprar coisinhas assim que são para se divertir, uma coca, alguma coisa assim. Eu não quero coisinha, eu quero guardar para comprar uma coisa boa. Nós somos muito diferentes e ao longo do tempo a gente vai aprendendo a se encaixar nessas diferenças para não sair briga. Ou, como diz o ditado, concordar em discordar. Exatamente. Ou, como eu creio, esperar até você acordar para saber que eu tenho razão. Não é isso. Você não gostou das nozes que eu comprei para você no aeroporto? Gostei, foi muito gostoso. Ok, foi coisa pequena. Foi coisa pequena, mas você viu que eu levei um tempão para comer também, né? Levou. Infelizmente, apesar de muitas piadas sobre as diferenças entre homem e mulher, nem sempre é uma graça. Inclusive, achamos muito triste que alguns pastores até hoje até aconselham o casal a se separar, porque afinal de contas, depois de tantos anos de casados, os dois são muito diferentes. Eu acho muito irônico os mesmos pastores que até aconselham o casal de crente e descrente a se casarem, o que a Bíblia categoricamente veta e chama de um jugo desigual. Nesse caso, sim, os opostos são opostos demais. Nós servimos a dois reinos. Os mesmos que aconselham, não tem problema, no julgo desigual, depois de um pouco de tempo, quando parece que os dois são diferentes em gosto, é melhor vocês se separarem. Muito pelo contrário. Nós entendemos biblicamente que a complementação do casal é o brilho do seu casamento. Só que temos que trabalhar essas diferenças. Uma das razões, talvez, porque em Deuteronômio 24, versículo 5, o primeiro ano de casamento não é para assumir muitas coisas, mundo afora, mas trabalhar as diferenças do casal, visando um fundamento forte em que os opostos realmente se complementem. Então, de uma perspectiva bíblica, por que essas diferenças existem? Por que Deus não simplesmente criou a raça unissexe, anulando até mesmo os gêneros, como alguns parecem que querem hoje? Uma primeira razão é justamente porque Deus criou o homem carente, bom, mas carente de um complemento. O homem precisava de ajuda. Deus, em Gênesis capítulo 2, olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Então ele criou a mulher, e a palavra bíblica usada como auxiliadora. Já estudamos isso em outro programa, mas a ideia de auxiliadora não é capacho. De fato, a palavra hebraica foi usada somente de Deus como amparo, refúgio, socorro, ajuda
e da mulher. 2 versículos em Gênesis capítulo 2 chamam a mulher de auxiliadora, complemento, alguém que preenche o que faltava no homem. E isso ajudava o homem a entender que ele não era o tchan, ele precisava ser completado pela mulher. Então Deus nos criou diferentes, é para nós aprendermos a trabalhar mais espertamente, mais juntos e melhor. Uma segunda razão? Sim, a palavra geralmente que fala quando Deus criou a mulher é de auxiliadora idônea. E essa palavra idônea é para completar aquilo que faltava no homem. Então, é uma palavra que dá para exemplificar com as duas mãos, porque literalmente conforme aquilo que está diante. Não é que os dois são exatamente iguais, como as duas mãos. Uma mão esquerda não é igual à mão direita, mas se você colocar uma na frente da outra, elas se completam. Então, uma mão preenche as lacunas da outra mão. Deus nos fez assim para completar um ao outro, não é para competir, mas para completar. Nós aproveitamos muito das nossas diferenças, porque eu sei onde eu sou fraca e eu dependo muito da força dele para me orientar em algumas coisas e vice-versa. Então Deus nos criou assim. Também Deus criou as diferenças para exemplificar o outrocentrismo de Cristo, porque o normal é que eu acho que a forma que eu penso é o correto. Então eu preciso sempre buscar a minha vontade, mas quando eu vejo que uma outra pessoa é diferente e eu deixo a vida de Cristo ser vivida através de mim, eu vou aprender a viver uma vida outrocêntrica, pensando mais no outro do que pensando nos meus próprios desejos. E só Deus para usar essas diferenças para a gente crescer cada vez mais, para sermos mais parecidas com Jesus. Então, como aproveitar as diferenças que existem entre nós? Se Deus criou essas diferenças, Ele nos junta num jugo igual, nós dois servimos o mesmo mestre, a mesma missão, mas dentro dessa missão nós nos complementamos porque nós somos diferentes. Como nós podemos, como casal, aprender a aproveitar as diferenças? Bem, antes disso, talvez uma ilustração da natureza de como uma espécie é fortalecida. Você pode contar essa história do código genético entre a diversificação? Sim, bom, isso quem estudou biologia já sabe, né? Você vê isso assim na África, quando tem uma clã? Por exemplo, leões que estão presos dentro de um lugar que não sai, e eles vão se misturando, e a raça vai ficando cada vez mais fraca, porque parece que fortalece as fraquezas, ao invés de o contrário. Mas quando tem uma mistura de muitos leões, então o que vai fortalecendo são aquilo que é o mais forte, aquilo que é melhor, e aquelas áreas mais fracas vão desaparecendo. O casamento é assim também. Então nós precisamos um do outro. Nós vamos terminar com alguns exemplos de como isso pode funcionar numa família, para ajudar você a se encorajar também, que essas diferenças são muito comuns. Vamos compartilhando aqui. Uma esposa extrovertida ajuda seu marido tímido em situações em que ele se sente desconfortável. O marido que não enxerga bem à noite deixa sua esposa dirigir o carro de volta para casa. Um marido com muita capacidade de discernimento usa seu sexto sentido para advertir a esposa contra maus negócios. Ou um cônjuge menos atento é alertado pelo outro de uma área da vida de um dos filhos que precisa ser lapidada. Um marido menos acadêmico conta com a ajuda de sua esposa estudiosa para ajudá-lo a preparar sua aula de escola dominical. Um cônjuge mais detalhista cuida das finanças do lar e o outro fica mais livre para desenvolver outras habilidades.
Nós precisamos aprender a somar e não subtrair. Como já falamos em outras vezes, no casamento, 1 mais 1 deve ser maior que 2, justamente porque nós nos reforçamos. Deus chama o homem e a mulher para se completarem, não para competirem entre si, pois as diferenças podem e devem ser a cola que fortalece a união conjugal. Vamos trabalhar as diferenças para uma união mais forte. Até a próxima vez.